Graça e a paz do Senhor aos irmãos. Queria iniciar esse dia agradecendo aos irmãos que têm orado por mim, que têm intercedido pela minha vida, porque eu tenho certeza que isso tem acontecido. Prova disso é que eu estou de pé. E certamente os irmãos têm participação nisso, porque eu sei que muitos, no seu momento de oração, lembram de mim. Eu queria muito agradecer aos irmãos. Coisas têm acontecido na minha vida, Deus tem abençoado. E quando isso acontece, eu sei que tem lá o dedinho de oração dos irmãos. Eu tenho levado os irmãos comigo a alguns lugares, irmãos, às vezes o Singleide some. Semana retrasada, nós estávamos em Vila Velha, lá no Espírito Santo. Nós fomos participar de um fórum de escola dominical. Então, nós conversamos com os professores e superintendentes lá do distrito de Vila Velha, lá de Vitória. Então, nós estávamos lá. Semana passada teve o Fernandinho aqui, né? E ontem nós estivemos no distrito de Jacarepaguá, na igreja de Jardim Boiúna, também palestrando para professores e superintendentes. E vocês vão comigo, que eu sempre falo de vocês nas palestras, né? Da interação que a gente tem, da forma bacana como a gente conduz a aula. Então isso também é fruto também da oração dos irmãos. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Pelo carinho que eu sinto de vocês, por cada abraço. Eu queria agradecer aos irmãos por tudo isso. Deus abençoe vocês de uma forma tremenda e maravilhosa, tá bom? E hoje eu já percebi que o dia vai ser daqueles, né? Porque pela manhã, quando eu vim para cá, eu vim conversando com a Ana no carro, e nós falávamos de alguns assuntos. E quando nós chegamos aqui na consagração, o presbítero Osmar estava falando, parece que estava com a gente no carro, falando das mesmas coisas, necessidade da oração, os cânticos foram conduzindo por esse caminho. E muita coisa do que o irmão falou, que nós não conversamos no carro, está na nossa lição de hoje. Então, quer dizer, Deus já está ligando uma coisa na outra desde cedo, então é bem provável que no culto da manhã a gente continue ouvindo a mesma coisa que a gente vai ouvir na EBD, porque acho que os irmãos já perceberam que tem dias que Deus faz assim, né? A gente começa um assunto na EBD, e eu confesso para os irmãos que eu acredito que, às vezes, no culto da manhã, no final do culto da manhã, quando é feito o apelo, que alguém vem aqui à frente, é que Deus já começou a tratar desde a EBD. Então, assim, é muito bom estarmos na direção de Deus, é muito bom saber que o Senhor nos conduz. E nessa manhã, queria compartilhar com os irmãos o que Deus falou ao meu coração acerca da lição. Hoje vamos estudar a lição 8, não é isso? Estou certo na minha conta? A gente ficou 2 domingos fora, acaba que a gente parece que se perde um pouquinho. Que tem por tema desenvolvendo a salvação. Hoje nós vamos falar sobre isso, desenvolvendo a salvação. E o que eu observei ao preparar a lição é que o texto básico dessa lição que nós vamos ler já, que é Filipenses 2:12, ele não é apenas uma referência para a lição. Algumas vezes tem algumas lições que o texto colocado como básico, ele é apenas uma referência para se desenvolver o assunto. Nessa lição não. A lição, ela é o dissecar desse texto. O autor da lição pegou esse texto e ele vai dissecar esse. Então, tudo que está escrito no texto na lição é referência direto a esse texto. E o texto básico de Filipenses 2:12, está aí na nossa revista, diz assim:
Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Apóstolo Paulo está se dirigindo à igreja de Filipenses. Nós já vimos que essa carta aos Filipenses é a chamada carta do amor, porque apóstolo Paulo se dirige a essa igreja de uma forma muito carinhosa. Já vimos que é uma igreja que abençoa, que sustenta Paulo, como eu disse algumas lições atrás, que chega junto com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo trata essa igreja com muito carinho. Ele vai dizer assim para essa igreja que mesmo sendo tudo o que ela já é, que ela precisa continuar, permanecer obedecendo, não só na presença de Paulo, mas muito mais ainda na ausência de Paulo. E que eles deveriam desenvolver a salvação com temor e com tremor. O texto diz, o texto vai dizer que nós devemos desenvolver a salvação. O que é desenvolver alguma coisa? O que é desenvolver alguma coisa? É você pegar aquilo e tomar atitudes para desenrolar aquela história, não é? Então, desenvolver quer dizer, devemos fazer algo. Então, se o apóstolo Paulo está dizendo assim, que nós devemos desenvolver a salvação, ou seja, devemos fazer algo para que a nossa salvação, de fato, aconteça. Então, Paulo está falando que nós devemos alcançar a salvação através das nossas obras, através daquilo que fazemos, é isso que ele está dizendo? O que os irmãos acham? Porque o texto é claro. Desenvolvam a salvação. Desenvolvam a vossa salvação com temor e com tremor. Nós já vimos que o apóstolo Paulo, ele não escreve nada por escrever. Tudo que ele escreve existe um propósito. Ele está dizendo, desenvolvam, façam alguma coisa efetivamente pela salvação de vocês. Então, Paulo está dizendo que para alcançar a salvação, temos mérito nisso, que devemos fazer algo, que existem obras que nos certificam a salvação. É isso que Paulo está dizendo? O que os irmãos acham? Pelo texto. Pode falar. O que os irmãos acham? Pelo texto. Desenvolva a salvação. Esqueça um pouco o contexto do que Paulo falou. Vamos supor que hoje nós não conhecêssemos a Cristo, chegamos na igreja hoje pela primeira vez. Nunca ouvi falar de quem é Paulo, vim na igreja por curiosidade. Aí o irmão vai ler esse texto, desenvolva a vossa salvação. O que a gente vai entender? Que o apóstolo Paulo está falando que nós devemos praticar obras, fazer alguma coisa para que a salvação ocorra. Não é? E assim, é bom atentarmos para isso, para que nós não sejamos enganados, porque pode ser que alguém interprete esse texto dessa forma. E no contexto, no que conhecemos do apóstolo Paulo, temos a certeza de que não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Porque ele, mais do que ninguém, vai dizer que alcançamos a salvação pela fé e que ela é graça de Deus. A salvação é graça. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer com isso quando ele escreve aos Filipenses? Desenvolvei a vossa salvação. Eu vou tentar nessa manhã, até os irmãos sabem que eu gosto muito da interação dos irmãos, mas hoje eu vou tentar não permitir essa interação dos irmãos. Por quê? Vou explicar. Eu quero desenvolver duas linhas. Eu quero primeiro analisar alguns pontos da revista. E depois eu quero analisar o texto bíblico. Então eu vou levar um tempo grande nos dois. Tá?
Então, assim, eu queria que os irmãos anotassem suas perguntinhas, segurasse para o final, se der tempo, a gente responde as perguntas. Pode ser? Para a gente ter tempo de abrir tudo? E uma outra coisa que eu queria falar com os irmãos. Quando nós viemos de Vitória, algumas pessoas tinham um monte de dúvida lá no fórum de EBD e queriam falar comigo, o tempo acabou, não sei o que e tal. Resumindo, fui obrigado a fazer um Facebook. Os irmãos têm dúvida? Acessa o Facebook, que a gente consegue conversar também lá. Procura pelo meu nome. Tem dúvida? Manda para a gente, tá bom? Se a gente não conseguir fazer aqui, ainda tem o Facebook para a gente conversar. E eu pretendo, no futuro, disponibilizar no próprio Face algumas aulas que a gente tem aqui. Eu estou gravando o áudio. Deixa lá para os irmãos ouvirem quando quiserem, tá bom? Precisa falar? A evangelização. Dentro de um contexto para a igreja atual, podemos entender que sim, tá? Mas esse contexto aqui de Filipenses está ligado a uma outra coisa que a gente vai entender já já. Mas o desenvolver a salvação também passa por isso, de transmitir, de fazer essa salvação gerar frutos, ter filhos. De que forma? Que essa salvação alcance a outros. Show de bola. Show de bola. Muito bom. Então a gente vai tentar pegar alguns pontos da revista. Eu vou tentar levar isso até 15 para as 10, para depois a gente, até 10 e 15, entrar no texto propriamente dito. Certo? E eu queria começar fazendo 3 perguntas. 2 perguntas para os irmãos. 3. Uma vez salvos, salvo para sempre? Não? Então não vou. Alguém discorda disso? Então não vou nem comentar. Vamos seguir para a próxima. É possível perder a salvação? É? Quer dizer que se eu estou em pé, eu preciso ter cuidado para não? Amém. É possível conquistarmos a salvação? Eu posso conquistar a minha salvação? Aí eu já senti, alguém já fez assim não, outro já fez assim. E aí, posso ou não posso conquistar a minha salvação? Oi? Mas a salvação não é graça? Não é favor imerecido? Não é através da fé? Mas eu posso perseverar? O importante é nós entendermos o contexto desse negócio. Eu não quero de maneira nenhuma teologizar a aula. Eu não quero de maneira nenhuma trazer conceitos teológicos. Os irmãos já perceberam que eu procuro sempre ser muito prático e trazer isso de uma forma que a gente possa entender e aplicar na nossa vida. Porque eu acho que a escola dominical ela tem que ser devocional. O que a gente fala aqui tem que nos levar a Deus e a refletir na nossa vida, no nosso caminhar com Deus. Se não for para isso, não tem propósito a gente estar aqui. A escola dominical tem que gerar fruto. E o fruto é a modificação da nossa vida. Se não for para isso, não tem porquê a gente estar aqui. Só para transmitir conhecimento, aí só pego um livro e vou ler. Para adquirir conhecimento, os irmãos não precisam de mim. Amém? Então, para a gente poder... E o mais bacana de tudo isso é que ao mesmo tempo que a gente está aqui ministrando, que a palavra atinge os irmãos, faz a obra na vida dos irmãos, faz muito mais na minha também. Porque eu também preciso constantemente desse renovo. Então a gente vai desenrolar essa questão da salvação. Posso conquistar a salvação ou não? A introdução da nossa lição vai dizer assim. Introdução da lição 8. Nessa lição, estudaremos sobre o desenvolvimento da nossa salvação. Donald Stamps afirma que a fim de desenvolvermos nossa salvação, para desenvolver a salvação, devemos resistir o pecado e atender aos desejos do Espírito Santo.
em nosso íntimo. Isso envolve um esforço contínuo e ininterrupto de usar todos os meios determinados por Deus para derrotarmos o mal e manifestarmos a vida de Cristo. Sendo assim, até aqui, a vida de Cristo. Então vamos lá. O que a introdução vai dizer? Que nós precisamos resistir o mal, e ao mesmo tempo que resistimos o mal, atender ao Espírito Santo. Essa é uma forma de desenvolvermos a salvação. Que esse resistir ao mal e que esse atender ao Espírito, primeiro, é um esforço. O que quer dizer com esforço? Eu preciso me empenhar. Eu estava assistindo um vídeo essa semana, estava mostrando algumas cenas, não sei quem viu, um pastor falando sobre a juventude de hoje, e mostrava algumas cenas da juventude intercaladas com a palavra desse pastor. Não aparece o rosto do pastor, não aparece o nome, eu não sei quem é, mas o que ele falou faz coerência, tem coerência. Hoje nós vivemos um período em que a juventude cristã tem diversos adjetivos, né? Somos a juventude da adoração extravagante. Já ouviram isso? Não é? Somos, tem lá seus anos apostólicos de não sei quem, é aquela juventude que adora a Deus de uma maneira excepcional. Mas a juventude tem vida com Deus? A juventude ora, se dedica. Eu não estou focando, não estou falando de juventude de Wesleyana Central de Petrópolis, não, irmãos. Estou falando de uma forma geral. Faz isso? Nós, adultos, temos isso? Eu me lembro, e ontem eu estava conversando com o irmão Josemar, acho que ele não está dando aula, que eu sou de um tempo em que a juventude não era extravagante, a juventude não era nada disso, mas nós éramos alunos da escola dominical. Quando acabava a escola dominical, não tinha, a igreja que eu frequentava não tinha um culto pela manhã. Nós ficávamos para o ensaio da mocidade, porque a mocidade cantava todo domingo. Não sei quem pegou isso aqui. Pegou? A mocidade cantava todo domingo e nós ensaiávamos a vera. A escola acabava às 11, todo domingo nós íamos até 1h da tarde. Às vezes só conseguíamos passar uma música nesse tempo todo. Tinha músicas que nós já cantávamos há 10 anos, mas ensaiava. Saía da igreja 1h da tarde, íamos para casa, a pé, não tínhamos carro, às vezes alguns tinham uma bicicleta. O culto começava às 7h30, mas 6h a mocidade estava lá, porque tinha reunião devocional. E a mocidade estava toda lá. Eu me recordo de quantas vezes eu saí de casa na sexta-feira à noite, 10h da noite, 9h, para pegar um ônibus, porque tinha vigília da mocidade. A gente escuta falar isso hoje. Porque hoje essa adoração extravagante, essa geração de adoradores, só adora ao Senhor com os lábios. Não quer se esforçar, não quer buscar ao Senhor. Hoje pela manhã eu estava falando com a minha esposa, Ana, como eu sinto falta de você e de Deus. Em outras palavras, eu quis dizer isso. Por quê? Porque quando eu morava lá embaixo, eu pegava no trabalho 8h30, saía de casa às 8h, mas eu acordava cedo. Tinha tempo de ler a palavra, de orar, de estar conversando com ela, de brincar com ela. Saí do trabalho 5h30, 6h, eu estava em casa, porque era perto. A gente ria muito, brincava muito, tinha nosso devocional. Hoje eu acordo 4h20 da manhã, saio às 5h, às vezes um pouquinho antes para descer. Tenho seminário, chego 10h da noite,
Às vezes o tempo de orar é o tempo no carro. O tempo de ler a palavra é no momento de almoço, quando eu não estou na rua. A mesma coisa é com Deus. A gente não sente, essa juventude que hoje extravagante, não sente falta de Deus. Não sente falta do contato com Deus. Às vezes, esse vídeo trazia isso, algumas festas dentro da igreja, que misericredo, que não tinha nada de Deus nisso. A gente esquece que para desenvolver a salvação é necessário um esforço, e que esse esforço ele não é físico, ele é espiritual. É se debruçar sobre a palavra, é se debruçar em oração, como foi falado aqui pela manhã. Irmãos, estamos vivendo um tempo que, se nós não tivermos Deus na nossa vida, o mundo vai nos tragar. Precisamos desesperadamente, outro termo muito usado, adorador, estou desesperado por ti. Precisamos estar desesperados mesmo pela presença de Deus, mas um desespero saudável de sentir falta de Deus. E esse esforço, ele deve ser contínuo, e a palavra vai dizer ininterrupto. O tempo todo eu preciso ter sede de Deus. Outra coisa que vai dizer aqui, um esforço íntimo de usar todos os meios determinados por Deus para derrotarmos o mal e manifestarmos a vida de Cristo. Derrotar o mal, manifestando a vida de Cristo. Não existe outra maneira de derrotar o mal se não estivermos em Cristo. Só em Cristo. E nós queremos ter autoridade para derrotar o mal, mas não queremos estar em Cristo. Desenvolver a salvação é estar em Cristo, é viver em Cristo, é viver para Cristo, por Cristo e em Cristo. É a totalidade da nossa vida. Não sei quem teve a oportunidade de ver, infelizmente eu não tive, eu vou buscar no YouTube, que eu quero ver se está lá, o Globo Repórter de sexta-feira. Quem conseguiu ver? Conseguiu ver? Eu queria ver, achei o tema muito interessante. Pessoas que abriram mão de uma vida financeira estável, se eu estiver errado me corrija, que eu só vi a chamada, e foram viver uma vida mais simples. E eu ainda falava assim, menos dinheiro e mais felicidade. Não estou dizendo que o dinheiro vai te deixar infeliz. Não é isso que eu estou dizendo. Por favor, pelo amor de Deus, entendam. Entendeu? Se você achar isso, não quero mais o meu dinheiro para ser feliz. Te dou o número da minha conta. Resolve o problema. Resolve o seu problema e o meu. O que eu quero dizer é sobre prioridades. Eu não vi, eu quero assistir, mas eu acredito que tem pessoas que priorizam tanto ganhar o dinheiro, o viver a sua vida, que realmente perdem a vida. Contato com família, perde a essência. Pessoas que abriram mão de uma coisa para ter outra. E aí nós, como igreja, para sermos felizes, já falei algumas vezes, precisamos estabelecer nossas prioridades. E a prioridade deve ser Cristo. Última frase da introdução da revista. Sendo assim, concretizar a nossa salvação é concentrar-se na importância da santificação. Tudo isso que nós falamos aqui, prioridades, tudo isso que a gente falou aqui, podemos resumir em uma única palavra:
desenvolver a salvação é santificação. Cristo morreu na cruz. Isso nos garante salvação. Isso é graça. Dúvida com relação a isso? Isso é fato. O acesso à salvação é mediante a Cristo. Não há nada que possamos fazer para abrir a porta da salvação. Não existe nada que possamos fazer. Mas existe o que é responsabilidade de Deus e existe aquilo que é responsabilidade humana, nossa. E essa parte nós devemos fazer. Nós falamos que podemos perder a salvação. Nós respondemos que sim, não foi? Se Cristo, ao morrer na cruz, nos garante a salvação, o que nos faz perder a salvação? Falta de santificação. Porque isso nos afasta de Deus. Sem ela é impossível. Como caminhar com Deus? Como caminhar em Cristo sem ver a Deus? Resumindo tudo isso, santificação. É assim que desenvolvemos a nossa salvação. E a revista, ela tem uns textos muito interessantes, onde já perceberam, quando eu não se encaixa no que eu quero passar, eu nem leio. Essa eu já vou ler algumas partes, porque se os irmãos só lerem essa lição, tem muita informação bacana para a gente sair aqui. E eu vou tentar correr para a gente conseguir ainda olhar o texto, tá bom? Vamos lá, seguindo na lição, tem a introdução, e embaixo, desenvolvendo a salvação, o segundo parágrafo. Pulei o primeiro parágrafo. O bispo Paulo Lockman afirma que desenvolver a salvação com temor e tremor está ligado a buscar maturidade bíblica. Por que ele fala maturidade bíblica e não apenas maturidade? Porque a maturidade tem a ver com idade, maturidade bíblica tem a ver com as experiências que temos com Deus. Eu posso ter um adolescente de 17 anos que tem vida com Deus, que é maduro biblicamente. Posso ter um adulto com 70 anos de idade, que é um adolescente na fé, que não faz ideia do que é viver de acordo com a palavra de Deus, amém? Então ele está falando de maturidade bíblica. Paulo, então, segundo o autor, queria dizer, vivendo maduramente no Senhor, precisamos ser cristãos que atemos com visão espiritual e bíblica, que tratemos uns aos outros com amor, nunca com amargura. Olha lá, tratemos uns aos outros com amor, nunca com amargura, ressentimento, ódio, afinal somos novas criaturas. Acontece sempre assim? Não. Então a gente precisa dar uns passinhos a mais em busca da santificação, para que possamos alcançar maturidade bíblica. Filipenses, o interessante é isso. Era uma igreja, quando nós vamos ler a carta, que tinha maturidade, que tinha a visão de Deus. Mas mesmo nesse período, nesse contexto, existia as suas dificuldades, como nós já vimos, de Evódia e Sintique, que tinham suas picuinhas. E que precisavam o tempo todo serem alertadas, relembradas. É o esforço contínuo, o tempo todo relembrando uns aos outros. Irmãos, precisamos caminhar em unidade, precisamos vigiar, precisamos apoiar uns aos outros, precisamos nos tratar em amor, precisamos nos respeitar. Deixa a reclamação de lado. O tempo todo a gente precisa estar falando isso. Por quê? Porque a gente esquece. Porque a gente esquece. Já viram lá aqueles filmes que retratam histórias antigas, onde tem escravos empurrando pedras, ou naqueles navios, naquelas galeras? Não tinha sempre alguém ali no chicote? Por que tinha que estar o tempo todo no chicote? Se parasse, eles... Vamos ser mais brandos. Competição
eu não sei o nome da competição, aqueles barcos, na Lagoa Rodrigo de Freitas, competição de remo. Pode ser de 2, 4, sei lá quantos remadores. Mas tem um cara ali que não rema, que não faz força nenhuma. Não tem? Já viram? Fica na ponta do navio fazendo o quê? Motivando, dando ritmo, lembrando, vamos. Eu não sei o que ele fala aí, mas o tempo todo, ele não para, o tempo todo. Ei, ei, ei. Para que aquilo? Para não parar. E essa é a minha função. Essa é a função do pastor. Essa é a função dos irmãos uns com os outros. Não para, não para, não para. Essa é a função de todos. Essa semana eu ouvi essa palavra. Né, irmã Luzia? Não para, não desiste. Vai, Deus é contigo. Somos uma comunidade. Somos feitos irmãos uns dos outros. Não é à toa. Não é mero palavreado. Eu tenho 3 irmãos. Juntar os 3 não vale nada, não vale um. Brincadeira, gente. A gente se zoa o dia todo pelo WhatsApp. Cada um tem sua característica. Cada um tem seu defeito. Tem dia que a gente se pega um com o outro. Porque tu é um cabeçudo por causa de... Eu posso falar mal do meu irmão, vocês não. Tem que ser assim, irmãos. Eu posso chamar a atenção do meu irmão. Vocês não. Peraí, olha só. Ah, porque fulano é assim. Não é bem assim não, irmão. Peraí, vamos dar atenção. E não, pelo contrário. Já cantei aqui algumas vezes, né? Que nós temos um corinho, que nós gostamos muito, né? Você e eu, de mãos dadas, vamos juntos, caminhando lado a lado, irmão, sempre amando e perdoando um ao outro. Você e eu, se um cair, o outro empurra. Precisamos mudar isso. Precisamos mudar isso. E quem vai mudar isso? Bate no peito. Eu. Independente de que outros façam diferente, eu vou fazer o que é certo. A nossa igreja tem lá tantos mil membros. A igreja mesmo está aqui, irmãos. Faz acontecer. Claro, tem irmãos que não estão aqui, mas, né? Mas nós sabemos que boa parte dos membros das igrejas são frequentadores de culto. Não estão nem aí para a santificação. Bate no peito, sou adorador. Não é nada, conversa fiada. Porque a pessoa que adora, pega o alvo da sua adoração e coloca o tempo todo na sua frente. Não é assim? O adolescente adora um grupo, um cantor, tem pôster no seu quarto, tem todos os CDs. Ontem lá em Boiúna a gente estava ouvindo, nós nunca tivemos tanto acesso à palavra de Deus. Bíblia rosa, Bíblia capa jeans, Bíblia capa de couro, Bíblia do obreiro, Bíblia shed, Bíblia plenitude, Bíblia de Jerusalém, Bíblia pentecostal, Bíblia Thompson, o que mais? Bíblia letra grande, letra gigante, letra extra G, com texto de Jesus em vermelho, Bíblia no celular. Biblinha, tá aqui, ó, capa de couro. Bíblia no celular, no tablet. Nunca se teve tanto acesso à palavra e tão pouco conhecimento dela. O povo não quer ler. Como ter santificação? Como ter santidade? Se não conhecemos a palavra daquele que é santo. Isso é desenvolver a salvação. Como desenvolver a salvação? O autor vai trazer 3, vou deixar aqui, 3 pontos. Como desenvolver a salvação?
andando em obediência. Isso aqui estou seguindo de acordo com os tópicos da revista, tá, irmãos? Crendo e nos alegrando no trabalho ou no agir de Deus. Esse agir em nossas vidas. E o terceiro ponto, preservando a unidade e a santidade. Andando em obediência, crendo, nos alegrando no agir de Deus, preservando a unidade e a santidade. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. A maturidade bíblica nada mais é do que expressar esses 3 pontos e a gente vai ver. Na prática, o que seria a maturidade bíblica? Seria atingirmos um nível de visão com Deus que normalmente o ser humano não tem. Por exemplo, podemos olhar para uma mesma situação de maneiras diferentes, sim ou não? É a história do copo pela metade. Ele está meio cheio ou meio vazio? Eu posso dizer que ele está meio cheio, o outro pode dizer que está meio vazio, depende do meu ponto de vista. Uma pessoa saudável, por exemplo, sai de casa e um determinado dia se acidenta em uma colisão que resulta na amputação de um de seus braços. E é saudável, saiu de casa para trabalhar, estamos sujeitos a isso? Sim. Se envolveu num acidente, perdeu um braço. Qual seria a nossa atitude? Há, no mínimo, 2 formas de uma pessoa enxergar o que aconteceu. Uma forma, ela pensar que Deus poderia ter evitado esse acidente, bem como a perda de parte do seu corpo. Não podemos reagir assim? Deus podia ter me livrado disso. Eu não precisava passar por esse acidente. E aí a pessoa ficaria frustrada, murmura, desiste da vida. Pode acontecer isso? Pode. Mas existe uma outra forma de se ver isso? Qual é a outra forma? Glória a Deus, Ele preservou a minha vida. Em meio a esse acidente, eu estou vivo para a glória do nome do Senhor. Quem expressou maturidade bíblica? Primeiro ou segundo? A maturidade espiritual é muito importante para entendermos certos fatos que ocorrem na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam. Não devemos murmurar em situação de adversidade, devemos nos alegrar, enxergar a Deus no controle de tudo e confiarmos nele incondicionalmente. É fácil confiar em Deus incondicionalmente? Não, mas precisamos crer e nos alegrar no agir de Deus. Ele tem controle de tudo, sabe de todas as coisas. Às vezes, nós permitimos que coisas nos aconteçam, porque não tomamos na nossa mão aquilo que é responsabilidade nossa. Não buscamos santificação, não buscamos maturidade bíblica. E o amor de Deus é tão grande que Ele vai permitir que nós passemos por adversidade para desenvolver a maturidade em nós. Está dando para compreender? Quem assistiu aquele filme A Volta do Todo-Poderoso? Alguém já viu? Recomendo, assistam. Basicamente, é uma história moderna de Noé, aonde um ator, né, como se fosse Deus, o Deus aparece para uma pessoa e fala, constrói uma arca. Imagine se hoje Deus falasse para um de nós, constrói uma arca no centro de Petrópolis. O que nós, cristãos, falaríamos? Ficou maluco. Isso não é de Deus. Isso é coisa do capiroto. Não falaríamos isso? E se desenrola o filme, eu quero falar de uma cena específica. Aquele homem começa a construir aquele barco. Começa a construir a arca. E as pessoas ridicularizam, ofendem. A família não aguenta a pressão e vai embora.
No meio do caminho, eles param num restaurante para comer. E aí, o garçom, que na realidade é Deus, no filme, pergunta: o que foi? Você tá triste e tal? Aí ela começa a contar alguma coisinha, né? Aí fala o que está acontecendo. Ah, meu marido. Você é a esposa do Noé de Nova York? Que história maravilhosa. Adoro histórias e tal. Começa a conversar com ela. Aí tem um momento que ele fala assim: você acha que quando nós pedimos para Deus nos dar amor, Ele nos dá amor no estalar de dedos? Ou Ele providencia situações para que possamos desenvolver e aprender a amar? Quando pedimos coragem, você acha que Deus nos dá coragem ou nos dá situações para nos ensinar a ter coragem? É um filme, mas é uma realidade. Deus desenvolve o caráter dele em nós. Às vezes, se formos cabeçudos e não buscarmos isso aqui, Ele vai apertar. É porque Deus não me ama. Não, é porque Ele te ama tanto que Ele quer você com Ele pela eternidade. O que é? Nesse caso aqui, irmãos, ninguém quer perder um braço. Mas o que é um braço diante de toda uma eternidade com Deus? Isso é maturidade bíblica, que não tem nada a ver com a questão da idade. Tem pessoas, as pessoas que têm intimidade com Deus, são levadas a serem como Jesus. Pessoas humildes, não presunçosas. Muitos dizem ter intimidade com Deus, mas a nossa forma de ser, de expressar, de viver, deve revelar essa intimidade. Eu não preciso dizer que eu tenho intimidade. Eu li uma frase algum tempo atrás e nunca mais esqueci essa frase. Só diz o tempo todo que é forte aquele que é fraco. Porque o tempo todo precisa afirmar: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Para enganar ele mesmo e aos outros. Porque aquele que é forte, não precisa os outros verem. Outra versão dessa frase, né? É nenhuma mulher precisa dizer que é uma dama. Se os outros não verem isso nela, ela não é uma dama. Eu não preciso dizer que tenho intimidade com Deus. Eu só preciso viver. E os outros vão ver Deus em mim. E fim de papo. Vamos falar um pouquinho sobre esses 3 pontos. Andar em obediência. A igreja de Filipenses deveria continuar obedecendo. Ela já tinha ótima aceitação por parte do apóstolo Paulo e dos obreiros, mas ela não deveria se acomodar. Ela não deveria viver do seu histórico de obediência, nem das coisas boas que praticou no passado. O que fizemos, fizemos. Lembra que o esforço ele é contínuo? Santificação requer isso. Continuo, prossigo para o alvo, dando um passo a mais, insistindo. Porque o Senhor, Ele vai comigo. Obedecer ao Senhor importa em continuarmos, em prosseguirmos na caminhada. A obediência também não deve ser hipócrita. Vocês, diz o texto de Efésios, sempre me obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Obedecemos, fazemos, acontecemos quando estamos na frente dos irmãos. Mas e quando os irmãos não estão vendo? Quando estou na frente do meu pastor, falo bem dele, elogio. Quando ele sai, desço a lenha nele. Elogio os oficiais, o meu patrão do trabalho. Isso é obediência? Jesus agiria assim? Precisamos rever esse conceito de obediência para que possamos nos encaixar. O bispo Paulo Lockeman afirma que a maturidade produz uma maneira santa de viver. Viver em obediência é viver de forma santa. A qual não depende de estar na presença do pastor ou dos outros membros da igreja. Ele afirma ainda: sabemos que existem crentes de aparência que procuram aparentar para o pastor e a igreja uma santidade que não vivem. É comportamento de criança na fé. São crianças que fazem as coisas escondidas do pai e da mãe.
Esse tipo de comportamento é a origem de muita iniquidade e até mesmo de escândalos. Pessoas assim acabam arrastando outros crentes. Obedecemos porque amamos. Obedecemos porque Ele já fez o que tinha que ser feito por nós. Obedecemos porque buscamos a santificação, porque buscamos a santidade, porque buscamos ser diferentes e ver coisas diferentes de Deus em nós. Hoje vemos pouco como igreja numa totalidade, porque a igreja hoje não tem buscado santificação e nós precisamos fazer diferentes. Precisamos fazer diferentes. Segundo ponto, crendo e nos alegando no agir de Deus, talvez seja um dos pontos mais difíceis. Porque Deus é quem efetua em nós, tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Donald Stamps afirma que a graça de Deus opera nos seus filhos para produzir neles tanto desejo quanto poder para cumprir a sua vontade. Mesmo assim, a obra de Deus dentro de nós não é de compulsão, nem de graça irresistível. O que Deus faz na nossa vida não é algo imposto, não é a chamada graça irresistível. A gente não vai entrar nessa linha teológica, mas só para a gente entender o que a graça irresistível diz. Que a presença de Deus sobre nós, ela é irresistível, ou seja, independente do que a gente faça, um momento ou outro a gente vai ceder a ela. O agir de Deus não é fruto disso. Nós não cremos dessa forma na graça, tá? Nós não cremos. Prova disso é que as pessoas podem resistir e não aceitar a Jesus. A obra da graça dentro de nós depende da nossa fidelidade e da nossa cooperação. Eu preciso estar disposto, eu preciso querer, eu preciso buscar para que essa obra aconteça em mim. Se eu não busco, se eu não oro, se eu não leio, se eu não me coloco diante do Espírito Santo, não adianta sentar no sofá e ficar esperando que o Espírito de Deus me inunde. Irmãos, assim não virá, não acontecerá. Eu preciso me dispor. O Senhor está pronto a se relacionar conosco, mas Ele é cavalheiro. Ele não arromba coração. E quando a gente começa a permitir o agir de Deus em nós, quando a maturidade cristã vem sobre nós, nós conseguimos nos alegrar nas coisas que Deus faz em nós. Primeiro que nós conseguimos enxergar essa luta que eu estou passando, tem um propósito de Deus na minha vida. E quando nós confiamos em Deus, quando confiamos que Deus cuida de nós, quando confiamos que estamos naquela luta, mas o Senhor está conosco, nós murmuramos. Se temos maturidade cristã, se conhecemos o Deus a quem servimos, não murmuramos. Quando a coisa aperta, a gente chora nos pés dele, mas nós não murmuramos, porque nós sabemos que ele está fazendo o melhor. Irmãos, murmurar é orgulho, arrogância de nossa parte. Porque quando murmuramos, é o mesmo que falarmos assim, eu faria melhor do que Deus. Quando reclamamos do que Deus faz, eu estou dizendo, eu sei o que é melhor para a minha vida, Deus não. É ou não é orgulho? O povo murmurou quando saiu do Egito. Era para chegar rapidinho em Canaã. Ficou rodando 40 anos, fruto de murmuração. Murmuração emperra a gente. Murmuração não nos deixa encontrar santificação, não coaduna com santificação, murmuração. E a murmuração envenena, primeiro a nós, depois aqueles que nós conseguimos contaminar. A murmuração é algo terrível nas nossas vidas. Quando a gente começa a murmurar, começa a falar, a murmuração ela é como um alimento. Você começa a murmurar, começa a reclamar, começa a falar, aquilo vai te alimentando, 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 vai te alimentando. Chega a um ponto que você fala, não aguento
aguento mais ver aquele povo, não aguento mais ouvir falar nisso. Precisamos, nesse processo de santificação, nos alegrar no que Deus tem feito. Isso é buscar a maturidade. Por último, preservada a unidade e a santidade. O povo de Deus deve preservar a harmonia. Já falamos aqui que o tempo todo, Paulo vai falar na carta aos Filipenses, do trabalho deles, do amor que eles têm, do zelo que eles têm, do cuidado que eles têm. Mas o tempo todo Paulo exorta, permaneçam em unidade. Rogo-vos que permaneçam em unidade. Irmãos, precisamos permanecer em unidade. E aí eu trago para a Igreja Central de Petrópolis. Quanto mais nós, por que quanto mais nós? Onde é mais fácil termos comunhão e unidade? Numa igreja com 50 membros ou numa igreja como a nossa? Onde é mais fácil? Nos 50. Na nossa é mais difícil. É um privilégio estar aqui. Devemos nos esforçar para promover essa unidade. Porque, irmãos, Deus cuida de cada um de nós. Às vezes nós quebramos a unidade por coisas tão pequenas, porque nós não enxergamos que Deus é maior. Certa vez, nós estávamos num trabalho, eu e Ana estávamos à frente do trabalho, e no final desse trabalho nós falamos assim, olha, queríamos que vocês trabalhassem conosco nessa obra que estamos fazendo. Vocês já viram, tem vários lugares para trabalhar, vários setores que precisam de ajuda de mão de obra. Queríamos que vocês trabalhassem conosco. O que vocês acham? Pô, a gente quer trabalhar com vocês, vamos ajudar, vamos fazer. Pô, que bacana. Que área você gostaria de trabalhar? Ah, eu quero trabalhar na área X. E você? Pô, me identifico com a área Y. E você? Ele olhou na minha cara, eu quero o teu lugar. Glória a Deus, irmão, vem para cá, vamos trabalhar. Agora, tem que pagar o preço, hein? Aí regalou o olhão assim. Irmão, você não precisa do lugar de ninguém. Às vezes a gente entra nessa desarmonia, porque quer um lugar do... Deus tem um lugar para cada um de nós. Deus tem um lugar para cada um de nós. Quanto maior for a obra, mais tijolos são necessários. Se faltar um, fica um buraco. Eu não tenho que olhar para o meu irmão, olhar para mim e me esforçar, buscar essa unidade. Porque eu só alcanço a santidade se eu estiver disposto a buscar a unidade. Porque nós não conseguimos caminhar sozinhos. Precisamos uns dos outros. Quem estava aqui no início da aula, ouviu o que eu falei. E eu vou repetir para os irmãos entenderem, tá? Irmãos, tem 3 semanas, algumas semanas que eu estou um pouquinho afastado dos irmãos, né? Semana retrasada, estive em Vila Velha, no Espírito Santo, ministrando para professores e superintendentes de EBD. Semana passada, o Fernandinho esteve aqui. Ontem tivemos Jardim Boiúna, ministrando para professores, superintendentes de EBD. E eu queria, diante de tudo isso que está acontecendo na minha vida, agradecer a cada um dos irmãos que tem orado por mim, que tem intercedido por mim. Porque, irmãos, se eu estou de pé, é porque eu sei que vocês oram por mim, que vocês intercedem por mim, pelo carinho de vocês por mim. Se eu tivesse sozinho, eu já tinha caído. Precisamos buscar essa harmonia, entender essa questão da santidade como algo vital para as nossas vidas. Por que precisamos buscar a santificação? Por quê? Agora eu quero a interação dos irmãos. Por que buscar a santificação? Por quê? Por que eu devo me santificar? Entendendo que a santificação é o desenvolvimento da minha salvação. Por que me santificar? Por quê? Para ter a presença de Deus. Comunhão.
Mas esse não é o meu alvo principal, não é o motivo principal para nós santificarmos. Para não perder a salvação. Para ver o Senhor. Então eu vou resumir. É por aí mesmo, tá? Eu vou resumir numa frase. Sabe por que eu preciso buscar a santificação? Com unhas e dentes? Porque Jesus está voltando. E a igreja vai ser arrebatada. E se eu não tiver vida no altar, eu não vou ver o Senhor, eu não vou subir. Precisamos entender isso. O Senhor Jesus está voltando. O arrebatamento está... E a gente está preocupado com coisas pequenas. A gente está se prendendo em picuinha um com os outros. Quando Deus tem muito mais para a nossa vida. Às vezes, não conseguimos alcançar coisas grandes, porque a gente está olhando para cá ainda. O texto, eu queria compartilhar um pouquinho, de Efésios 2:12, que é a base da lição, começa assim. Assim, meus amados, vamos lá, vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses não, Felipe sou eu, Filipenses. Se eu falei Efésios, me perdoa. É que a revista de Efésios, que a gente estudou há 2 semestres atrás, eu ainda leio ela até hoje. Filipenses 2. O texto é Filipenses 2:12 e vai dizer assim, eu quero ler rapidamente para a gente entender que essa questão da santificação, esse desenvolvimento da salvação, não se limita ao que vivemos aqui na igreja, e eu quero conseguir falar isso. Diz assim o texto, ó, assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponha em ação a salvação de vocês. O texto aqui ainda dá uma tradução diferente. Ponha em ação a salvação de vocês. Esse é o texto. E como eu falei, se olharmos só o texto, dá uma impressão de que a salvação está ligada a obras. Mas como começa o versículo? Assim, ou seja, continuando o que eu estava falando, esse assim faz uma ligação com todo o contexto anterior, certo? Então tem uma ligação explícita no texto de um contexto. E quando termina o versículo, quando começa o versículo 13, fala assim, né? Fala no versículo 12, põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua, Então, esse pois também diz que existe uma continuação nesse texto. Vamos ler rapidamente esse texto? E essa versão aqui, a NVI, ela traz um entendimento bem bacana para a gente. Filipenses 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. De que forma? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Isso é unidade. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerando os outros superiores a si mesmos. Conseguimos fazer isso? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha para o lado, vê a necessidade, não olha só para o seu umbigo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, o modelo é Cristo. O modelo é Cristo. Então eu tenho que reinar. Não, é o Cristo servo, o que está aqui. Que lá na última, após a ceia, se cingiu com uma toalha, pegou a bacia, se ajoelhou e foi lavar os pés dos discípulos. Que cuida. Jesus é o nosso exemplo. Assim, meus irmãos, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e temor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Até mesmo o que nós fazemos, o que nós queremos, o desejo de buscar, vem dele. Eu tenho pedido, Senhor, coloque em mim, eu tenho pedido, sede da tua palavra, coloque em mim a necessidade de orar. Irmão, sabe o que está acontecendo agora que eu estou pedindo isso? Deus está cumprindo. Tenho sentido falta da palavra e da oração. Precisamos sentir falta dessas coisas, senão vai ficar difícil. Façam tudo sem queixas ou sem murmurações, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. O que fazemos na nossa vida deve refletir a Cristo. E isso só é possível quando vivemos em santidade. Como é que nós refletimos a Cristo e refletimos a nossa santidade? Agora eu quero participar dos irmãos. Pode falar. Vai pensando aí, como é que nós refletimos a nossa santidade? Primeiramente, bom dia para a igreja. Eu gostaria de falar que nós refletimos a imagem de Deus na nossa vida através do nosso conhecimento que temos da palavra de Deus. E então, daí para frente, está dado a resposta. Mas o conhecimento é muito vago. Porque eu posso ter um conhecimento extenso de Deus e ser um ateu. Não posso? Então, como é que nós expressamos essa santidade e essa maturidade bíblica? Pode falar, irmã. Através das nossas atitudes. Maravilha! Vamos esmiuçar esse negócio? Que tipo de atitudes? Entendi. Não chegamos a ser santos no nível de ser perfeitos como Deus. Eu nunca vou ser santo no sentido de perfeição. Mas o grande barato, eu vou buscar sempre. Isso a gente sabe, irmão. Isso a gente sabe. Mas eu quero dizer o seguinte. O que eu fiz hoje? Eu vou ser bem mais claro com os irmãos. Sexta-feira, eu estava trabalhando, carro da empresa. Os irmãos sabem, trabalho na Light, é uma concessionária de energia elétrica. Eu estou vindo com o carro. Eu posso estar simplesmente regressando ao setor. Eu posso estar me dirigindo para almoçar. Mas eu posso estar indo atender uma ocorrência grave, não posso? Eu posso ter um hospital sem luz, não posso? E eu estar indo resolver aquilo? Bacana. Aconteceu sexta-feira. Vem eu com o carro, e é numa curva,
mão em contramão. Eu sei que era irmão, que eu conheço a peça, dirigindo uma van. E uma pessoa fez sinal. Ele parou na curva. Na curva. E eu parei atrás dele. E aí ele murrinhou, a pessoa entrou e eu buzinei. Ele foi murrinhando aquela curva inteira. Lá na frente eu passei, buzinei, pequei. Não vou mentir para os irmãos. Não expressei a minha santidade. É uma forma de expressar santidade. Isso é fácil. A coisa mais difícil que tem é expressar santidade no trânsito. É difícil. Não vou mentir para os irmãos, mas eu preciso buscar esse negócio. Olha que eu estou conseguindo, Deus tem tratado, né? E esse irmão, quando nós saímos da curva, ele continuou devagarzinho. Imagine que por esse atraso, eu demore a restabelecer aquele hospital e uma pessoa morra. Você acha que Deus vai cobrar desse irmão? Você acha que Deus vai cobrar dele? Não, irmão. Eu não cheguei a tempo porque ele me prendeu. Não, peraí. Ele também é crente, o da van. Eu conheço ele, é crente também. E ele me segurou de propósito, não deixou eu passar de propósito. Porque eu buzinei pedindo passagem. Eu não buzinei, pá, não, dei aquela toquinha, pam, pam. Ele viu que era um carro da Light. Ele prendeu. Às vezes fazemos isso, irmãos. Vem um bombeiro na rua. Pô, você está falando de coisas... A gente espera santidade nisso, irmãos. As pessoas veem a santidade em nós nessas pequenas coisas. No troco que devolvemos, na gentileza que temos em tratar os outros, na forma de tratarmos nossos pais, tudo isso. Somos vistos em tudo isso. Expressamos ou não. Vem o bombeiro, a ambulância. Ah, esse cara deve estar com um carro vazio, não vou sair da frente não. Expressar aqui é moleza. É moleza. Pega um monge que está lá no mosteiro, que vive uma vida de santidade. É vida de santidade mesmo? É vida de reclusão. Santidade é você caminhar na lama e não se sujar. Isso é santidade. Às vezes, e aí que está o grande barato do negócio, a lama respinga na gente. E aí, porque nós sabemos que apesar de nos esforçarmos e de buscarmos, não seremos tão santos como gostaríamos de ser. Mas temos um, que é nosso advogado, que é nosso juiz e que nos restaura. Irmãos, o que acontece na vida espiritual de cada um de nós, aqui em Colossenses 3, versículo 22 e 23 diz assim: Servo, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em gentileza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Quantas vezes nós queremos fazer a nossa vontade como homem, esquecendo que nós fomos chamados para servir a Deus. E quando nós nos colocamos como servo do Senhor, aí nós vamos entender que nós temos que amar o próximo e deixar o egoísmo de lado. Só conseguimos chegar a esse ponto depois que temos algum tempo. Alguém pediu a palavra, como é que falar? Depois que nós conseguimos caminhar um tempo com Deus. Precisamos caminhar com Deus para chegar a esse ponto de santidade, para fazermos a diferença na vida dos outros. Irmão, o senhor já falou tudo, né? Mas é uma coisa simples que eu queria falar. Porque a gente canta uma música para as crianças assim, cuidado, olhinho que vê, cuidado, boquinho que fala, cuidado, mãozinho que pega e cuidado, pezinho aonde vai, aonde pisa, né?
Então, a santidade é isso. A santidade é tomar cuidado mesmo. E estar sempre buscando a Deus, conforme o irmão falou aí. Cuidado o dedinho com que tecla, com que faz no Zap Zap. E eu vi um negócio esse dia que eu achei muito legal. Não adianta você apagar a conversa do Zap Zap. O Senhor já viu. Já botou já está na memória dele. Na memória dele, não apaga. Não adianta você fazer apagar do Zap Zap. Ele já viu. Irmãos, o que a gente precisa é fazer diferente para ver Deus de uma forma diferente. Eu queria encerrar nessa manhã com algumas perguntas, que você responde ou não, mas é importante responder para você. Você tem obedecido a Deus incondicionalmente ou apenas nas áreas que são cômodas? Você consegue obedecer a Deus em tudo ou só onde é cômodo? E eu vou facilitar. O Senhor diz para nós que devemos orar o tempo todo. O Senhor diz para nós que devemos, os irmãos entendem o que eu quero dizer com o tempo todo, né? Não preciso desenhar, né? Constantemente vamos estar em oração. Somos orientados a buscar o conhecimento da palavra, porque o povo perece por não ter conhecimento. Só nesses 2 pontos. Obedecemos a Deus ou só onde é cômodo para a gente? Segundo, Deus tem trabalhado em sua vida? Como? Até onde você tem deixado Deus ir na sua vida? Mas como assim deixar Deus ir? Irmãos, infelizmente, nós resistimos ao agir de Deus. O mais maravilhoso de tudo isso é que a nossa resistência, por mais ferrenha que seja, não atrapalha em nada os planos de Deus. Os únicos que perdem os benefícios somos nós. Terceira pergunta. Você reclama quando as coisas não saem exatamente da maneira que você quer? Não precisa responder não, mas eu sei que boa parte é sim. É sim. E por que eu sei que boa parte é sim? Porque eu sou assim. E Deus tem falado no meu coração que eu preciso vir para cá. E essa semana eu estava questionando a Deus, Senhor, por que está acontecendo assim? Por que eu estou passando por isso? Por que está vindo isso? Será que eu estou certo? Senhor, e por quê? E por quê? Aí na quinta-feira ou na sexta-feira, né, a irmã Luzia, a senhora Luzia, estava ali atrás, conversando com a minha esposa, respondeu todos os meus questionamentos. Diz para o meu servo que é por isso, para ele perseverar. Porque eu sei o que eu tenho na vida dele. Irmãos, você não precisa saber o que Deus tem na tua vida. Só precisa saber que é Deus na tua vida. O que vai acontecer, se você estiver aberto, se você buscar, Ele vai te revelar. Ele vai te conduzir e vai te fazer uma igreja muito maior do que nós somos hoje. Devemos buscar a santificação e a maturidade bíblica por um motivo, que é Jesus está voltando. O arrebatamento está próximo. E muita gente está desapercebida. Não sejamos dos que ficam desapercebidos. Eu queria nessa manhã orar por você. Talvez no dia a dia você até sei que não é culto, a gente não tem esse hábito, mas nada impede que nós venhamos a fazer isso. Se você tem algo para apresentar diante de Deus, se você sente que precisa de algo do que a gente falou hoje, bota a mão no teu coração e coloca diante de Deus nesse momento, que eu queria orar por você. Eu quero orar por você. Porque, irmãos, como eu falei, eu quero que essa palavra seja útil na vida dos irmãos. Eu quero que nós possamos ser uma igreja
muito mais próxima de Deus do que nós somos hoje. Porque hoje somos ruins? Não, mas porque Deus tem muito mais para a gente. Deus tem muito mais para você. Mas requer esforço, requer dedicação e requer santificação. Amém? Pai Santo, Tu tens falado aos nossos corações, ó Deus, e Tu tens mostrado, ó Pai, a necessidade que temos de nos aproximar de Ti, ó Pai. Eis aqui os Teus filhos, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, que estão precisando, ó Deus amado, ser cada vez mais, a cada dia, renovados e revestidos pelo Senhor, ó Pai. Eu venho te pedir, ó Pai, que o Senhor possa soprar o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar entendimento sobre as Tuas coisas, ó Pai, sobre a Tua palavra, Deus. Que o desejo de orarmos a Ti esteja nos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa ministrar em cada vida o desejo de estar diante de Ti continuamente, ó Pai. Que não venhamos a ser apenas uma igreja nominal, mas que sejamos uma igreja de fato, ó Pai, que possamos entender que viver o Evangelho é muito mais do que simplesmente estarmos na Tua casa, é muito mais do que simplesmente carregarmos uma Bíblia, mas é fazermos a diferença na vida dos outros, porque o Teu Espírito Santo faz diferença em nós, ó Pai, que possamos manifestar o fruto do Espírito, ó Pai, que os Teus dons sejam abundantes na vida dos Teus filhos, ó Pai, mas que o Teu propósito, que o Teu agir e que o Teu querer sejam reais na vida da Tua igreja, ó Pai. Continua a falar com os Teus filhos no culto da manhã, continua a falar com os Teus filhos durante a tarde, continua a falar com os Teus filhos, ó Pai amado, todos os dias, ó Pai. Dai-nos sede de buscar na Tua palavra, dai-nos sede de orar a Ti, ó Pai, para que possamos ver as maravilhas e naquele grande dia, quando o Senhor arrebatar a Sua igreja, que possamos ouvir a trombeta e que possamos subir aos céus para estar contigo eternamente, ó Pai. Prepara-nos para esse dia, mas enquanto estivermos aqui, revela-nos a Tua vontade, cuida de cada um de nós e ministra nas nossas vidas poderosamente. É o que te pedimos, ó Deus, em o nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que Deus encha os irmãos do seu poder e que faça a diferença em vocês. Em nome de Jesus. Obrigado e amém.